Boa noite a todos. Tudo bem, Liliane? Deixa eu desbloquear você. Aí, boa noite. Aí, Boa noite, Liliane. boa noite, tudo bem? Bem, seja bem-vindo. Vai ser uma honra recebê-la para falar um pouquinho do nosso cimento biocerâmico Cimo. Vamos aguardar um pouquinho, o professor Sérgio deve estar entrando. Vamos, aqui está tudo pronto. Olha ele aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, professor Sérgio. Como Boa noite, vai? professor. Tudo certo aí, Fabiano? Todos que estão presentes aí, né? É um prazer muito grande estar aí com vocês novamente, nesse momento tão inédito, né? Nessa nossa mudança que a gente está vivenciando na nossa profissão, porque estamos aí com materiais que estão fazendo a diferença no nosso atendimento. E aqui é uma satisfação muito grande recebê-la, professora Liliane, em nosso bate-papo, nosso encontro, porque nós vivenciamos juntos essa experiência, né, de colocar uma inovação no setor público de saúde. E isso é uma coisa que nos traz uma satisfação muito grande quando a gente pensa em levar alguma coisa para aqueles que às vezes não têm acesso, né? Então isso aí é muito bacana e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu acredito aí que vamos ter aí bastante gente entrando, que bastantes colegas, amigos de profissão, professores, alunos, ex-alunos de pós-graduação e também alunos de graduação, né? Então, se alguém puder, vocês tiverem chance de colocar aí a localização de onde vocês estão, seria muito interessante aí no chat, para a gente trocando essas ideias de quem está nos acompanhando aí nessa live, não é? Professora Liliane, está me escutando bem aí? Sim, estou sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos aguardar uns minutinhos, fiquem à vontade. Apresenta a Liliane para a gente, Sérgio. Isso, a Liliane, a professora Liliane, nós vamos deixar ela mesma se apresentar, mas seria bom o restante das pessoas começarem a entrar na live, né, para não perder essa apresentação. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a professora Liliane, ela é uma colega que trabalha conosco já na parte endodôntica, né, há muitos anos. Ela é formada, é especialista em endodontia, e antes de abraçar essa causa da especialidade em setor público de saúde, ela conseguiu acompanhar esses nossos trabalhos com os cimentos da Cimo, que começamos a desenvolver desde o ano de 2000. Então, nessa caminhada, a professora Liliane estava conosco nos projetos de pesquisa da ABO, Univas, porque ela atua também, né, na endodontia. Então, ela conseguia visualizar a ação do biocerâmico já sendo introduzido especificamente no início para a endodontia, né? Então, se ela quiser falar alguma coisa sobre essa experiência inicial da endodontia que ela teve, e teve a participação assim muito fantástica e muito próxima da gente, de mim e do professor José Dias, que é o pesquisador também da Cimo, né, que deve estar entrando aí daqui a pouco. Quero contar o comecinho, né, da história.
eu fiz o curso de atualização na BO, depois eu fiz o curso avançado em 2008. Então, desde 2008 que eu acompanho. Na época, o Zé Dias fazia o doutorado dele. E ele, o professor Sérgio, a gente já trabalhava junto lá na BO. Então, eu conheci o Simo quando ele nasceu. Então, nós trabalhamos nesse tempo aí lá na BO, na endodontia, no meu consultório particular também, e acompanhei todos os estudos. Depois, em 2018, né, Sérgio, quando foi o lançamento, nós já introduzimos, que a gente, né, vocês conseguiram a patente, a gente introduziu na prefeitura. O Sérgio trabalhava com a gente, né, Sérgio? Conta da sua trajetória na prefeitura. Sim, então, eu tive a oportunidade de trabalhar. Essa live, para mim, é uma coisa assim que mexe um pouco com o meu passado, porque logo que eu me formei também, eu tive a oportunidade de entrar no setor público através de um concurso público. Trabalhei 26 anos na prefeitura de Pouso Alegre e vivenciei de perto essa dificuldade que nós, colegas, que atendemos a população de mais urgência, né, nas UBSs, a gente sente uma facilidade maior para poder trabalhar, resolver alguns casos. E durante 26 anos, a gente teve a oportunidade de experimentar de tudo que ia aparecendo, de materiais, né? Então, foi assim uma satisfação muito grande que em 2018 nós conseguimos colocar uma inovação no setor público da Prefeitura de Pouso Alegre, Minas Gerais. Isso foi uma coisa fantástica, porque era o paciente com necessidades muitas vezes especiais, sem acesso ao particular, usufruindo de uma inovação, né? De uma inovação que nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos começar a mostrar um pouquinho dessa história, dessas pesquisas, mas foi uma satisfação muito grande vivenciar esses 26 anos de trabalhando na rede pública de saúde. E foi justamente com a professora Liliane que nos ajudou a colocar esse cimento Simo na rede pública de Pouso Alegre. Então, estou vendo aqui bastante colegas, alunos de São Tomé, o Renan, de Porto Velho, Gumerindo, Porto Velho, Rondônia, Rio de Janeiro, o Adalto, especialista, colega nosso aí, a Lise. Oi, Lise, como vai? Sejam bem-vindos ao nosso encontro, a Kelly. O Alessandro de Ouro Fino, também falei com ele essa semana, trabalha no setor público lá, coordena a área pública de Ouro Fino. Estamos aqui com a Isadora de Carmópolis e Rondônia, o Gumerindo, São José do Rio Preto, enfim. Graças à nossa globalização, né, a gente consegue chegar e consegue passar um pouquinho dessa nossa experiência no dia a dia aí para quem está aí querendo aperfeiçoar um pouco e melhorar o atendimento. Eu acredito muito que tudo que a gente faz, primeiro é pelo amor da profissão que a gente gosta, porque hoje ser dentista é você abraçar a causa e regaçar as mangas e ir à luta. Não é? A gente trabalha, a gente pesquisa, mas eu não largo o meu consultório. Eu estava falando para vocês que eu trabalhei 26 anos na rede pública da prefeitura aqui em Pouso Alegre e eu me aposentei com a aposentadoria especial depois de 25 anos, mas não deixo de exercer minha profissão no consultório. Então, o que a gente mais quer é fazer o bem para aquele paciente que nos procura, né? Então, hoje nós estamos começando uma nova era da odontologia que veio para ficar. Nós tivemos aí 10 anos de evolução tecnológica, 10 anos de evolução, 10 a 15 anos de evolução tecnológica, onde os materiais nossos de equipamentos avançaram demais. Então, nós falamos desde a área da dentística, da odontopediatria, da endodontia. A endodontia, eu como professor há 20 anos de endodontia, eu visualizei um avanço. Se a endodontia caminhou 10 anos a evolução tecnológica,
Agora, com esses biomateriais que vamos falar, está caminhando 100 anos, porque o avanço é muito grande. Por que eu falo isso? Porque a resolução desses problemas estão acontecendo por causa desses materiais. Então, essa evolução está muito rápida. E isso traz, assim, uma satisfação para a gente muito grande, né? Não sei se a gente pode começar, para não estender muito. Eu vou começar a falar, Liliane, por favor, a hora que quiser entrar, comentar alguma coisa, tá? Tá, joia, então, eu já vou começar a projetar aqui alguns slides. Que a gente já vai falando. Isso, aí a gente vai trocando uma ideia para a gente já poder compartilhar, né, toda essa experiência que a gente tem no setor público de saúde, e não só no setor público, mas nas urgências, nos consultórios, nas clínicas, que a gente atende os nossos pacientes. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e falar novamente que é uma satisfação muito grande ter aqui todos os colegas que estão nos acompanhando. E como esse material nosso, esse nosso momento é um momento muito novo, nós vamos fazer vários encontros, se a gente conseguir encontros mensais, para a gente tirar as dúvidas de como utilizar o cimento biocerâmico, de como utilizar cada tipo e cada indicação. Porque não tem como a gente deixar isso passar sem a gente abraçar. Tá? É uma evolução que veio para ficar e é uma nova era, realmente é uma nova era. E essa nova era, a gente consegue fazer o quê? Fazer com que os materiais que a gente utiliza sejam materiais diferenciados. Por quê? Até hoje, na nossa área, nós sempre utilizamos materiais que eram biocompatíveis. O que é um material biocompatível? É aquele que não faz mal. E qual que é o momento agora? O momento agora são dos materiais bioativos. São justamente essa palavra que eu acho fantástica, que são os biomateriais. Mas o que ela tem por trás desse biomaterial? Por que é chamado biomaterial? Para a gente poder entender um pouquinho do que é esse biomaterial, vamos lembrar aqui de dois tipos de cimento. Aqueles materiais corriqueiros que a gente utiliza na nossa clínica, que são chamados de cimentos convencionais. Podemos aqui pontuar como ionômero de vidro. O ionômero de vidro, quando eu comecei na saúde pública, ele não existia. Era apenas os cimentos à base de óxido de zinco e eugenol. E os cimentos ionômero de vidro, quando ele chegou, ele revolucionou o momento, facilitou muito o atendimento. Né? E quem utiliza ele até hoje sabe que, em certos casos, ele tem um atendimento mais rápido. Porém, ele é um material convencional. Os hidróxidos de cálcio, como o Dical, o Life, com os cimentos restauradores e os cimentos obturadores endodônticos, eles apresentam uma adesão no nosso dente. Quando a gente fala uma adesão, ela pode ser uma adesão química ou uma adesão mecânica, tá? São materiais que, para serem utilizados, eles passam por um crivo da Anvisa para que eles não possam levar nada de tóxico para o paciente. Então, eles são materiais biocompatíveis. Esses materiais a gente já utiliza desde o século passado e ele fez a diferença e faz a diferença. Portanto, agora está começando uma nova era da nossa profissão, que esses materiais convencionais estão sendo substituídos pelos materiais não convencionais, que são chamados de biocerâmicos, são chamados de biomateriais. Por que eles são chamados assim? Porque, além de serem biocompatíveis, de não causar nenhum dano ao organismo do nosso paciente, esses materiais, eles fazem uma ligação iônica
nas células dentinárias. E no osso também, como nós vamos visualizar aqui daqui a pouco. E aí a gente deixa de ter apenas uma adesão para ter uma coesão. E quando a gente tem uma coesão, a gente consegue fazer com que aquelas células que estão em contato com esse material, elas continuem como ela é na sua natureza intacta. Essa natureza intacta é uma palavra muito bacana que chama mimetismo. Quando a gente fala que o material ele tem um mimetismo, é porque ele faz com que aquilo que está próximo a ele não se modifique para pior. Pelo contrário, mantenha o seu estado original. Se você tem uma polpa inflamada, se você tem uma dentina inflamada, uma sensibilidade de restauração, e você coloca um material que tem essa coesão, que tem esse poder biomimético, o que ele vai fazer? Ele vai reparar aquela inflamação através dos ligamentos dessa ligação iônica. Então, quando falarmos em biocerâmico, vocês agora estamos voltando aos congressos, né? Acredito que o ano de 2022, 2023, iremos voltar aos congressos presenciais, e esses congressos presenciais, eles levam as palavras de inovação, as palavras que estão começando a fazer uma diferença na nossa profissão. E uma delas, que já há alguns anos já começou a ficar presente nesses congressos, é essa palavra biocerâmico. Só que tem um detalhe. Para você falar que o material é biocerâmico, você tem que acreditar que ele veio do calcário com algumas propriedades específicas, porque senão ele não vai fazer essa ligação iônica. Tá? E para que o material seja bioativo, ele tem que ter algumas propriedades, como estamos visualizando aqui, do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um material que, quando manipulado com a água destilada, ele interage com alguns produtos químicos da argila, que também faz parte do calcário, tá certo? E transforma-se em silicatos, bicálcico, tricálcico, e é esta hora que a manipulação do pó, que vem com todos esses componentes químicos, associado à água, forma um radical aonde ele vai se ligar ao dente. É essa ligação iônica que a gente consegue visualizar. Portanto, para que a gente entenda perfeitamente por que um cimento biocerâmico ele pode ser colocado em cima da polpa sem causar inflamação. É um trabalho de uma professora de odontopediatria. A tese dela de mestrado foi comparando a pulpotomia de dentes descidos, colocando diretamente o produto Simo em cima da polpa radicular. Em nenhum caso teve calcificação, nenhum caso teve necrose e nem teve que dar analgésico aos pacientes. Por quê? Por causa da ligação iônica. Então, para que possamos entender a manipulação desse pó, onde o pó é rico em silicatos, é rico em cálcio, é rico em fósforo, misturado à água destilada, nesta hora da manipulação, o que acontece? Radicais livres são liberados, íons hidroxilas. Esses íons hidroxilas, eles são favoráveis a quê? A uma ligação ao carbono. E as nossas células, no nosso dia a dia, elas estão constantemente liberando CO2. E a hora que você manipula o cimento biocerâmico, coloca o cimento biocerâmico rico em silicatos e em íons no dente, seja ele inflamado, seja ele infectado numa obturação endodôntica com o cimento biocerâmico,
você consegue fazer o quê? Uma interação celular, fazendo essa conexão entre os íons com o carbono e fazendo o quê? Uma elevação do pH. Portanto, é essa ligação iônica que faz a diferença, pessoal, para os materiais convencionais. Durante 21 anos de pesquisa, nós visualizamos cortes histológicos, como esse aqui, que foi da tese de doutorado do professor José Dias, em cães, em perfuração de cães, mostrando essa bioatividade, mostrando essa regeneração óssea e a formação de osso saudável. Aqui podemos visualizar o cimento colocado na furca de um cão, aonde teve, depois de alguns meses, uma formação óssea e, detalhe, um aumento mostrando o quê? Ligamento periodontal saudável sendo formado nessa interface. Tá? Então, nós viemos apresentar para vocês aqui essa tecnologia no setor público de saúde. Essa inovação que no início das pesquisas foram com o cimento HP, HD, da Simo e agora com o DTA. Eu deixei aqui 2 casos publicados este ano para a gente fazer um bate-papo sobre eles aqui, para a gente entender, na prática, o que é essa ligação iônica, o que é essa interação entre o pó que veio do calcário, rico em íons, com o carbono do dente. Esse trabalho foi um trabalho realizado pelo professor Marlos Pedrosa e toda a sua equipe dos materiais da USP, aqui em São Paulo. Há 2 anos ele entrou em contato comigo e falou: professor Sérgio, você pode me enviar um pouco do cimento Simo para a gente incluir nos nossos trabalhos de citotoxicidade, tanto em materiais, cimentos convencionais, como cimentos bioativos, com vários cimentos à base de silicato de cálcio, e para a gente observar quais são mais favoráveis e irritam menos as células do ligamento periodontal. E esse ano foi publicação desse artigo fantástico, aonde ele mostrou que o cimento Simo foi um dos que melhor apresentou essa conexão iônica, essa não inflamação e não irritação às células do ligamento periodontal. Esse artigo você pode buscar direto na PubMed ou também no site da Simo, ele vai estar lá disponível para você baixar e poder divulgar. Então, foram dois artigos que foram publicados recentemente, e a gente ressalta, primeiro, essa citotoxicidade. E esse outro trabalho do professor Marcos Santiago, lá da UNB de Brasília, foi um dos fantásticos, um dos trabalhos assim, que está tendo uma repercussão muito grande. Por quê? Porque ele fez um estudo em cima desse novo material que está surgindo, né, que são cimentos à base de silicato de cálcio, cimentos biocerâmicos, cimentos bioativos, analisando o potencial de indução da osteogênese através das células osteoblásticas do homem. E o que nós conseguimos visualizar? Que o tecido ósseo neoformado, através de proteínas não colágenas, induzem o processo de reparação óssea, como podemos visualizar aqui. E nesse estudo, foi visualizado que a área de mineralização foi altamente significante para o grupo do Simo, onde as células expostas ao cimento Simo, elas entravam precocemente nas fases, se diferenciando e fazendo o quê? Induzindo a formação osteogênese. Então, o cimento, eles estimulam rapidamente e se diferenciam em osteoblastos, levando à deposição de dentina ou à deposição de osso. Por isso que quando a gente mostra alguns casos clínicos durante as nossas lives,
onde nós temos raízes trincadas sendo soldadas pelo cimento, simo, na obturação intrarradicular, quando você tem perfurações, quando você tem capeamentos pulpar direto, que você coloca o cimento, simo, em cima da polpa, você tem um resultado altamente benéfico por causa disso, por causa da conexão entre o material e as células do organismo, induzindo a formação de osso e a formação de dentina. E qual seria a importância disso na rede pública? A importância disso na rede pública, um dia me perguntaram, porque eu fiquei 26 anos trabalhando na rede pública como funcionário público da Prefeitura de Pouso Alegre, e durante 20 anos de pesquisa do cimento simo, nos nossos cursos de pós-graduação, eu tive a oportunidade de levar algumas vezes, quando aprovado pelo Comitê de Ética, esse cimento para ser utilizado na prefeitura. E aí um dia me perguntaram, professor Sérgio, para você, qual que é a maior importância desse material bioativo na rede pública? A resposta é a acessibilidade àquela população mais carente. E isso, para mim, que foi assim, tenho certeza que não foi só para mim, também pela professora Liliane, que vai falar agora um pouquinho da experiência dela, mas essa acessibilidade ao nosso paciente mais carente, aonde a gente, há uns anos atrás, conseguia visualizar essa inovação, esses biocerâmicos apenas em consultórios particulares, apenas em lugares de altíssimo diferenciamento entre o setor público e o setor privado, essa diferença e essa barreira, essa distância, quando nós conseguimos encurtá-la, foi onde foi o diferencial principal para mim. E na parte prática, na parte clínica, o que eu presenciei, o que eu pude sentir no atendimento lá na minha UBS, utilizando o cimento simo? Primeiro, o menor custo. Por quê? Com apenas um material, eu substituía vários materiais que não eram mais necessários, como capeamentos pulpares, como hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e restaurações temporárias naqueles pacientes de urgência. Aí depois começamos a fazer o quê? As remoções seletivas, tanto em pacientes de adultos quanto na odontopediatria, no posto de saúde, onde não tinha muita dispersão do aerosol. E aí veio nessa pandemia, veio a calhar, porque esse produto biocerâmico, essa bioatividade que acabamos de visualizar aqui atrás, ela paralisa o processo de cárie. A elevação do pH a 12, mantendo a elevação do pH 12 naquela dentina, acaba o processo de infeccioso e inflamatório do dente. E o paciente sai assintomático. Quando você faz uma restauração muito profunda e coloca o cimento, o simo, e a restauração por cima, não vai ter mais aquela agressão que, em muitos casos, às vezes, a gente consegue e presencia do paciente. E, em alguns casos, evoluindo até para a endodontia depois. E a rapidez do atendimento com sessão única, principalmente nas urgências. Tá? Então, eu gostaria de dar uma pausa na minha palavra e passar a palavra aqui pela professora Liliane, que é coordenadora de saúde bucal, é especialista em saúde bucal, é especialista em endodontia, está terminando um trabalho fantástico no mestrado dela, do trabalho de biocerâmico simo no setor público de saúde. Ela vai passar para nós um pouquinho essa experiência dela, e eu gostaria de dizer a todos que estão mandando mensagens pelo chat, que no final a gente vai responder as perguntas e trocar ideias nas dúvidas que tiverem, tá bom? Professora Liliane, a palavra é sua. Boa noite, todo mundo está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Sérgio? Boa noite a todos.
Para quem ainda não me conhece, eu sou a Liliane, endodontista e também tenho especialização em saúde pública. Aí algumas fotos do nosso trabalho com a nossa secretária de saúde, a Silvia Regina, e nos apoiou muito, né, Sérgio, no nosso trabalho, e apostou no Cimo, na rede pública. Então, nós fizemos essa introdução em 2018 na rede pública e colocamos em todas as unidades básicas de saúde de Pouso Alegre, todos os postos de saúde têm Cimo. Foi realizado um treinamento, uma capacitação. Nós fizemos um curso para os profissionais, né, Sérgio? Professor Sérgio, professor Zé Dias, nós realizamos uma capacitação para os profissionais, para o uso do cimento, e introduzimos em 2018, quando nós idealizamos um trabalho, né, um projeto chamado Salve Mais um Dente. E nós colocamos todos os profissionais para trabalharem com a gente, né, sempre lembrando que a cárie dentária é considerada a condição de saúde mais prevalente no mundo. E para que seja resolvida, a gente precisa do cirurgião dentista. E na literatura, a gente tem visto que os cimentos biocerâmicos, né, que são a base de silicato de cálcio, têm sido muito usados. Então, nós introduzimos o Cimo na rede pública municipal de Pouso Alegre já em 2018. Trabalhamos com esse projeto, Salve Mais um Dente. O professor Sérgio trabalhava com a gente na rede ainda. Introduzimos o projeto em 2019 e em 2 meses de projeto, a gente começou no comecinho de outubro de 2019, fomos até dezembro de 2019, tratamos 180 pacientes e foram quase 200 dentes em pouco mais de 2 meses. E o que foi mais importante? O que a gente percebeu nesse período que os nossos profissionais perceberam? Pouco retorno dos pacientes nas UBSs, além da redução do tempo, né, que o professor Sérgio comentou agora há pouco, a gente deixa de usar alguns materiais que passaram a ser obsoletos. Então, em odontopediatria, por exemplo, que é muito comum, a gente usava o formocresol para dente descido, e depois esses dentes fistulavam, a gente começou a perceber que o Cimo, ele não tem esse poder de alcalinizar, né? Então, a gente começou a perceber que os dentes tinham menos retorno, os pacientes não tinham dor, então você tinha redução no tempo de trabalho, em alguns casos nem é necessário usar anestesia, e aí a gente teve redução do tempo, do uso de material, né, em muitos dos casos. Pode passar, Sérgio, aí, ó. Tem alguns casos, a gente mostrando alguns dentistas trabalhando com as suas auxiliares na prefeitura, são as nossas unidades básicas de saúde, os dentistas com as auxiliares, aqui mais 2 unidades. Em todos os nossos postos de saúde, nós temos Cimo. A gente sabe que nós temos, basicamente, né, 2 estratégias para controlar a cárie, né, promoção de saúde, remoção seletiva e restauração convencional. Agora, é muito importante também a gente ressaltar isso, agora no tempo de pandemia, foi muito importante para a gente, a gente deixou um pouco de lado o aerosol, né, por conta do Covid, então, utilizamos muito a remoção seletiva e o uso de instrumentos manuais, e para isso o Cimo facilitou muito, então na saúde pública a utilidade é muito grande. Então, aqui mais uma vez a gente falando, né, do projeto, então foram 190 dentes, 182 pacientes atendidos em 2 meses apenas. Mais importante, redução do tempo de atendimento na saúde pública, redução do retorno dos pacientes, e uma coisa que nós observamos nas UBSs, o paciente voltava sem dor. Então, isso também foi muito importante para nós, e é um dos passos marcantes para a saúde pública, né? Ô, Liliane, uma coisa que eu lembrei quando introduzimos esse projeto, uma das preocupações dos colegas, né, dentistas, era a manipulação do cimento. Será que eles iam conseguir trabalhar com o cimento? Será que eles iam conseguir instrumentar, espatular na consistência correta? No início, a tendência é aquela ansiedade de falar, como é cimento,
a gente tem que fazer com que ele fique fluido, igual um cimento, mas não. O cimento biocerâmico, que é utilizado no lugar de vários materiais, como ionômero de vidro, de cal, hidróxido de cálcio, ele tem que ser colocado na consistência mais dura, como a consistência do cotosol, que ela já vem pronto, né, do Simpate. Então, depois que a pessoa consegue visualizar essa necessidade do cimento, e fica fácil de colocar, fica fácil de trabalhar, porque nós vamos mostrar daqui a pouco aqui que esses casos foram solucionados, como você falou, com apenas um atendimento, sem retorno. Que para a gente no posto de saúde, né, que tem um volume grande de atendimento, isso é muito importante. Faz bastante diferença no atendimento do dia a dia e, além de agilizar o atendimento, facilita, ele é um cimento fácil de manipular, fácil, não gruda na espátula, é o que o Sérgio falou, a gente consegue fazer um trabalho rápido e com menos material, sem dor e sem esse retorno do paciente para novas sessões, que para a saúde pública é muito importante. Aqui um caso clínico. Esse caso clínico, quer falar sobre ele, Sérgio? Esse caso clínico foi feito dentro do programa do projeto Salve um Dente, né? Onde os dentistas eles foram orientados a, com o próprio celular, fotografar o caso do antes e o durante, e depois relatar sobre o acompanhamento do paciente. Então, como uma cavidade profunda, né? Se fosse remover todo o tecido cariado, é bom até a gente salientar que esses dentes, eles devem estar vitais para que você possa utilizar o cimento dessa maneira. Porque se o dente estiver necrosado, com uma indicação endodôntica, aí já vamos para o processo da endodontia. Mas quando o paciente nos procura e chega lá e fala assim, olha, doutor, o meu dente dói quando eu bebo gelado, quando eu como quente. Aí a pergunta é, como é que a gente diferencia isso do nosso dia a dia? Você pergunta para o paciente, à noite ele dói, ele fica latejando, sem você comer nada, sem você beber nada, o dente dói? Não. Só dói a hora que vai gelado. Esse dente está bio. E você tem como reverter essa inflamação através do biocerâmico. Então, aí você faz uma remoção seletiva, coloca o cimento, acomoda o cimento com algodão e, na mesma sessão, pode restaurar por cima. Nós vamos mostrar aqui na frente mais alguns casos. Então, esse caso foi caso feito na UBS, tá? Este caso também foi um caso realizado desses dois dentes, e um detalhe muito interessante é que, através daquela ligação iônica que nós mostramos, o cimento, ele gruda na dentina, formando o quê? Uma dentina regenerativa. Ele vira uma dentina. Todo cimento biocerâmico, ele tem um tempo de presa, que são fases chamadas de fases cimentícias, que são de 28 dias. Todo cimento biocerâmico, para completar o ciclo de pH totalmente e carga de 50 a 60 megapascal de força mastigatória, são 28 dias. Porém, o trabalho inicial que a gente pode realizar é o cimento DTA e o cimento HD da Simo, que são cimentos com tempo mais rápido de presa, você com 3 minutos, após colocar ele no dente, aplica um jato de ar, acelerando um pouco a presa, você já pode condicionar e colocar resina por cima, na mesma sessão. Não há necessidade de esperar de uma sessão para outra. Então, essa conexão, ela agiliza muito, facilita muito o nosso trabalho no dia a dia. Esse caso também foi um caso realizado no posto de saúde, com base de restauração imediata, onde foi colocado o cimento Simo, num processo e feito uma remoção seletiva dessa cárie,
sem expor a polpa. Mas e se tivesse exposto a polpa, professor? Não tem problema nenhum, desde que aquele dente seja um dente com resposta vital. Se você colocar lá um gelo a menos 50 graus, o paciente vai sentir dor, faz o teste de vitalidade, coloca um algodãozinho no dente com gás a menos 50 graus, remove. Qual que é a resposta de um dente que não está encaminhado para endo? Ele tem que doer e parar rápido. Se aquele dente não doer ou se responder positivamente com dor e essa dor continuar por alguns segundos até minutos, este dente já está com uma inflamação que você não consegue reverter mais. Aí já é encaminhado para a endodontia. Mas quando você está fazendo a limpeza daquela cárie, tem uma microexposição, você vê aquele sangramento, e aí sim você pode colocar o cimento Simo diretamente nessa dentina cariada e nessa exposição pulpar. Tá? Por quê? Porque ele é um cimento regenerador. Ele vai realizar aquela conexão iônica. Esse eu vou deixar para você, Liliane, que foi um paciente... É o caso meu, É muito importante, pessoal, vocês lembrarem disso que o professor Sérgio acabou de falar, que foi uma das bases do meu trabalho que a gente usou em relação à vitalidade. Então, o dente tem que ter vitalidade, a gente tem que fazer o teste, tem que ter uma dor de declínio rápido, porque se o dente já estiver necrosado, aí a gente tem que encaminhar para a endodontia. Mas esse é um caso de uma paciente que chegou lá na UBS reclamando: doutora, eu tenho dor com quente e com frio. Foi feita a remoção da cárie, colocado o Simo, e depois a gente restaurou, e até hoje a paciente retorna, agradece, não doeu, não precisou encaminhar para endo. Esse é um dos principais pontos de encantamento do Simo. Não tem dor pós-operatória. Vários dentes que a gente fazia antigamente com hidrocê, o paciente voltava, reclamava: quando eu tomo quente ou frio, eu lembro do dente. Com Simo, isso não acontece, né, professor Sérgio? É verdade. Isso é uma resposta imediata, né? Imediata, que a gente consegue visualizar na hora que você faz a colocação do Simo, restaura com resina por cima e já joga a água e pede para o paciente cuspir, ele fala: parou a dor. Na mesma hora. É fantástico. Então, acho que já é o próximo caso, né, da exposição pulpar. Esse caso é a conclusão dele ainda, né? A conclusão, dente restaurado, restauração de resina feita depois, e não teve dor. Eu vi no chat, depois o professor Sérgio falou que vão ser respondidas todas as perguntas, mas eu vi que alguém perguntou se precisa lavar, passar alguma coisa. Não, pode colocar o Simo direto na exposição pulpar. Esse é um caso também meu, da UBS. O grande diferencial entre o Simo e o hidrocê ele fica por cima, ele solta depois, ele não tem essa ligação iônica, ele não gruda, não cola no dente. E o Simo, o diferencial dele é esse, essa formação de dentina. Então, deve ser colocado diretamente sobre a polpa, e a resposta, uma semana depois, o paciente não tem sensibilidade, não tem dor nenhuma. Então, fizemos o Simo aqui, e a restauração sobre depois, e a resposta foi sem dor. O paciente voltou depois na outra semana, não senti mais dor, não. Esse é o grande diferencial do Simo. Nós realizamos um levantamento epidemiológico em 15 unidades básicas de saúde. O meu trabalho de mestrado foi sobre esse levantamento epidemiológico. Nós tratamos 208 pacientes, tratamos 310 dentes, 22 cirurgiões dentistas participaram desse estudo, e nós realizamos 2 avaliações, uma com 7 dias e depois uma com 30 dias após realizado o tratamento com o Simo. E os resultados foram fantásticos do trabalho, mostrando que dos 310 dentes tratados, 291 foram reabilitados, sem dor pós-operatória, ou seja, é aquilo que a gente falou e tem que ser lembrado sempre.
nós precisamos que os dentes tenham vitalidade para que os casos tenham sucesso, que foi o que aconteceu com o nosso trabalho, com o nosso estudo. Os dentes tiveram dor de declínio rápido com o teste de vitalidade. Apenas 10 dentes foram encaminhados para a endodontia e 9 perdas. Essas perdas, ou o dente que estava muito cariado, ou fratura, por algum motivo, nós tivemos 9 perdas apenas. Então, nós tivemos 94% de sucesso dos casos desse nosso levantamento, desses 310 dentes tratados. Então, essa tecnologia sendo levada ao setor público de saúde, isso aí é fantástico. E hoje a gente pode fazer o quê? A gente pode usar um novo material que a Simo está lançando, que é o cimento DTA. E lembrando para vocês que o cimento Simo HD, o cimento Simo HP e o cimento DTA, uma das perguntas que sempre fazem para nós pesquisadores, para mim, para o professor Zé Dias, qual que é a diferença entre os 3 cimentos? A diferença entre os três cimentos, ela está na aplicação, na indicação e no tempo de utilização. As propriedades físicas, químicas, elas são as mesmas dos 3 cimentos. Ah, professor, então eu posso utilizar o cimento Simo HD, que é utilizado para perfuração radicular, eu posso utilizar para obturar o canal? Não, não deve. Por quê? Porque ele tem uma presa mais rápido, um tempo de trabalho muito mais rápido que o Simo HP da caixa azul, que é para utilizar em tratamentos de obturações de canal, tá? Com apenas um cone de gutapercha ou sem nenhum cone, dependendo do caso, quando indica, e não aparece na radiografia. Ele tem uma radiopacidade dentinária, o cimento Simo HD. Já o Simo HP, ele aparece na radiografia e ele tem um tempo de 10 minutos de trabalho para você fazer a obturação com muito mais tranquilidade. Então, esses produtos foram pesquisados por muito tempo para chegar nessa consistência de utilização e de indicação, tá? O Simo DTA agora é o primeiro material onde nós vamos poder utilizar ele em várias áreas da odontologia. Então, o Simo DTA, ele tem as mesmas propriedades químicas do Simo HD e do Simo HP, com as indicações específicas. Por exemplo, ele tem radiopacidade por acréscimo de alguns componentes que fazem parte do cimento Simo. Então, sem agregar plástico, sem agregar metal, para não tirar a pureza do cimento, e essa ligação iônica fantástica que ele tem, foi acrescentado alguns materiais radiopacificadores que fazem parte do cimento. Então, a diferença entre eles é tempo de presa, radiopacidade e espectro amplo de utilização, tá? Como nós vamos ver aqui, as indicações do cimento DTA. O cimento DTA, nós podemos utilizá-lo em dessensibilizante dentinário, naquelas cavidades muito profundas de dentística, onde você precisa fazer um reforço e, muitas vezes, aquela câmara pulpar está fragilizada, porque você tem um esmalte sem suporte dentinário. Esse é o momento de você fazer uma base com cimento DTA. Fazer uma proteção, tanto pulpar, tanto indireta quanto direta, da polpa. Uma remoção seletiva para pacientes especiais. Nós vamos fazer um encontro em breve com um professor que trabalha com pacientes especiais lá de Niterói, o professor Muniz, do Rio de Janeiro, e que nós vamos focar especificamente nesse trabalho dos pacientes, da necessidade de agilizar esse trabalho nos pacientes que têm que ter um atendimento mais rápido. Remoção seletiva em dentes descido.
desde que os dentes, pessoal, voltando a falar, desde que os dentes estejam vitais. Quando você tem um dente com uma pulpite irreversível, você vai ter que abrir a polpa, vai abrir o canal, fazer a instrumentação, a limpeza e a obturação. Aí já é um tratamento endodôntico utilizado com o simo HP, aquele de obturador, tá? A remoção seletiva fica muito fácil. E essa bioatividade foi comprovada na pulpotomia de dente descido no trabalho da professora de odontopediatria, que vocês têm o acesso no site da Simo e pode baixar esse artigo para visualizar e para divulgar também. O preenchimento de cavidade sem suporte dentinário está sendo muito utilizado aonde? Em prótese, onde você precisa de um núcleo de preenchimento daquela coroa. Se você tem 2 ou 3 paredes da coroa, você enche o cimento, enche aquela parte coronária com o cimento DTA e depois faz um preparo de coroa total sem ter necessidade de núcleo intrarradicular. Sabe por quê? Porque a força de mastigação do cimento ela é igual da dentina. Então, ali vai formar um bloco dentinário para você conseguir resolver os problemas de carga de mastigação. Então, a remoção seletiva foi muito utilizada, é muito utilizada em escolas de atendimento primário, né, nas unidades básicas e escolares, onde a criança consegue sair sem dor. E precisa cobrir esse cimento? Não. Desde que você consiga colocar esse cimento em um meio relativamente seco, até que em 3, 4 minutos ele consiga tomar a presa inicial. E nós vamos mostrar aqui como que a gente faz logo na frente. Capeamento direto, tá? Colocando diretamente. Ah, mas e depois se eu precisar restaurar? Com uma broquinha esférica, você abaixa. Ele é uma dentina. Ele vai ser uma dentina formada. Então, você faz um preparo sobre ele e quando você condiciona com ácido fosfórico, ele abre os poros, tá? E recebe, igual a dentina, igual o esmalte recebe, toda a restauração já resinosa por cima. O capeamento indireto e o capeamento direto com o simo DTA foi um caso já utilizado aqui no posto de saúde, onde tivemos eliminação da sensibilidade totalmente. Como que eu coloco? Eu faço ele numa consistência um pouco mais dura, levo com uma espátula, com o Rollenbeck, no dente, pego uma bolinha de algodão seca, pessoal, e faço a acomodação do cimento no dente com a bola de algodão seca. Como visualizamos aqui, ó. Nesta hora, na última imagem aqui da nossa tela, você pega a seringa tríplice e joga alguns segundos, 30 segundos, 60 segundos de ar em cima desse cimento. Para quê? Para que você acelere um pouco a presa. E aí sim você pode fazer o condicionamento, pode lavar por cima que ele não vai soltar. Ou pode mandar o paciente embora, deixando ele até a nível oclusal e numa outra sessão, se necessário, restaurar mais esteticamente. Ele não escurece o dente, tá? Porque ele não tem metal. Então, a complemento desse caso, aí, ó, com o simo DTA, ele não escurece o dente. E uma outra pergunta que nos mandaram, existe necessidade de fazer a cobertura dele quando você utiliza em colo exposto? Existe. Se você deixar o cimento biocerâmico em colo exposto sem proteger imediatamente, você corre o risco daquela fase cimentícia, lembra que eu falei? Que demora alguns dias, você corre o risco dele se desprender, porque ele não tem paredes de retenção, tá? Então, há necessidade, sim, de você colocar o cimento, acomodar com o algodão, joga um ar e aí já faz um condicionamento e põe a resina por cima. Aí não vai ter problema. Então, aqui, ó, a facilidade, pessoal,
que a gente tem para manipular o cimento. O cimento, você tem uma dose que vem na caixa, coloca na placa de vidro e dispensa algumas gotas do líquido que vem do cimento na placa de vidro. Por que eu falo algumas gotas? Você põe uma gota, 2, 3 gotas, divide essa porção do cimento ao meio e, através de uma espátula não muito grande, você vem manipulando até atingir aquela consistência. Porque se você pegar uma gota muito grande e colocar numa porção de cimento que não seja muito grande também, você vai deixar ele diluído e você vai ter que acrescentar mais pó. Então, o ideal é fazer desta maneira que vamos visualizar aqui agora, ó, colocar algumas gotinhas separadas, dividir o pó ao meio e vir manipulando de acordo com a necessidade que a gente queira utilizar naquele caso. Tá? Então, a gente pode deixar ele numa consistência putty, como está falando aqui. Consistência putty nada mais é que uma consistência de cotosol. Pega uma espátula de inserção, leva essa espátula, ó, de acordo com a necessidade. Se você for deixar só como base, você põe um pouquinho do cimento, manipula, deixa ele mais sequinho e nessa hora já pega um algodão e acomoda. Se você quiser colocar ele até a oclusal, você pode ir colocando partes por partes, que dá tempo de você trabalhar sem problema nenhum. Olha lá. Detalhe, aí, acomodando o algodão, tá? A gente coloca o algodão e nesta hora, pessoal, você vem e aplica um ar da seringa tríplice aqui, ó, por alguns segundos, 30 segundos, 40 segundos, e depois já pode dar continuidade ao seu procedimento, seja restauração ou seja dispensar o paciente, tá ok? O que eu gostaria de fazer aqui um comentário é que o cimento que fica aqui na placa, ele vai perdendo umidade para o meio e começa a endurecer. Se você pegar aquele líquido que está aqui, puxar um fiozinho do líquido, ele volta à sua consistência inicial, tá bom? Durante 3 minutos, que é o seu tempo de trabalho com o cimento DTA, você consegue fazer e aproveitar todo o cimento que está ali, tá ok? Então, é um produto que não tem dificuldade de você utilizar, sempre utilizar com uma espátula não muito grande, porque espátula muito grande, você desperdiça muito material. E a hora que você manipula o material, fica muito cimento grudado na espátula. Então, uma espátula mais fina, a Simo está providenciando, e em breve já vai ter uma espátula própria, com flexibilidade e tamanho para manipular esses cimentos da Simo. Tá? Você leva lá, com toda tranquilidade, com uma bolinha de algodão seca, acomoda, tira o excesso que precisar, joga um ar ali com a seringa tríplice por 30 segundos, 1 minuto, e já pode dar continuidade no seu tratamento. Pode fazer o condicionamento ácido, pode pôr resina, se quiser, pode dispensar o paciente, desde que o dente esteja vital, tá ok? Então, gente, nós gostaríamos de dizer para vocês que os 3 cimentos biocerâmicos estão agora na semana Black Friday, né? Black Week, estão com desconto aí de 20%. E eu gostaria de convidar a todos a entrar no site da Simo, que está aqui embaixo, porque lá você vai ter acesso a vários casos clínicos, você vai ter acesso a todos os artigos, mais de 10 artigos publicados dos cimentos com base científica, para você poder utilizar com tranquilidade, tá? E aos colegas que estão participando aqui, que trabalham em setor público de saúde, que têm acesso às prefeituras, busquem levar este material para a população mais carente, pessoal. Isso aí é uma satisfação muito grande que a gente tem, porque quando você tira a dor daquele paciente de uma maneira fácil, de uma maneira simples, a gente consegue fazer com que
o paciente, ele te retribua tudo que há necessidade. A professora Liliane, eu consegui vivenciar essa vibração que ela tem na alegria de uma coordenação da saúde pública através da satisfação do paciente. Ela vibrava cada caso que a gente conseguia resolver na prefeitura de Pouso Alegre, Minas Gerais, aqui, utilizando o cimento Simo naquele paciente que estava condenado à perda daquele dente. E o paciente era carente, não tinha acesso a um tratamento mais avançado. Então, foi uma coisa assim muito, muito prazerosa de trabalhar e vivenciar esses anos. Digo para vocês que faz 1 ano que eu me aposentei na prefeitura e até hoje eu sinto falta. Tá com saudade, né? Pode voltar, Sérgio, para ajudar a gente. Eu estou pensando em voltar, viu? Em breve. Você sabe agora, que acabou que acabou virando a epígrafe do meu trabalho, né? Que eu sempre falo que é uma coisa que eu sempre acreditei, que eu acredito, e eu acho que é muito importante, a gente compartilha desse sentimento, né? Que sucesso tem a ver com a diferença que a gente faz na vida das pessoas, e na saúde pública a gente tem feito isso, né? Queria aproveitar também para agradecer aí a participação dos nossos colegas da prefeitura que estão presentes, por compartilharem com a gente aí desse projeto, desse trabalho, né, Sérgio? Que trabalharam com a gente. Perfeito. Isso aí é uma coisa muito... ninguém vai sozinho a lugar nenhum. A gente sempre precisa de apoio, sempre precisa de receber apoio, de dar apoio, né? Então, é uma satisfação muito grande. Eu estou vendo aqui alunos, ex-alunos, colegas especialistas, né, professores, então, que estão participando aqui. Muito obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. E eu gostaria, eu e a professora Liliane, responder algumas dúvidas. Se o Fabiano puder nos assessorar, Fabiano. Eu vi que o Zé Dias foi respondendo em algumas. Bom, vamos lá. A primeira pergunta foi da Isadora. Como que faz para ter o primeiro contato para a prefeitura? Quer que eu explique, Sérgio? Pode falar. É o seguinte, o paciente, para ser atendido nas unidades básicas de saúde, precisa procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência. É realizado um cadastro, então as famílias são cadastradas, cada unidade básica de saúde tem os seus agentes comunitários de saúde que fazem os cadastros, e são feitos os cartões do SUS. A gente precisa de ter o cartão do SUS, então o paciente tem que estar cadastrado na unidade. Então, a primeira coisa, o paciente precisa do atendimento, procura a unidade básica de saúde mais próxima, faz o cadastro, lá o agente de saúde vai orientar quais documentos necessários, o que precisa para fazer o cadastro, o paciente é cadastrado, é realizado o agendamento. Se for urgência, o paciente estiver com dor, ele pode ir até a unidade, posto de saúde mais próximo da casa dele, que ele vai ser atendido. Liliane, a dúvida também, dentro dessa pergunta, é como colocar esse material na prefeitura da cidade. Como que foi esse contato que você conseguiu? Quem que você contactou através da Simo? Sim. Como funciona? Sim, a Simo tem o contato comercial, eles disponibilizam para a gente o descritivo que a gente precisa para as licitações. Nós precisamos de pelo menos 3 orçamentos, né, Fabiano? Para a gente fazer. A Simo disponibiliza isso para a gente, o descritivo, os contatos para a gente fazer essa licitação. Então, tudo isso tem que ser realizado com antecedência, fazer licitação, fazer essa introdução para a gente colocar isso na rede pública para fazer funcionar. Legal. Professor Sérgio, o professor Marlos estava presente na nossa live. Que beleza. O professor Marlos é o pesquisador do primeiro artigo que nós mostramos lá, deste ano, da USP, né? Que ele tá sempre em contato conosco e ele me manda mensagens. Ele está fazendo agora um trabalho do Simo em células-tronco para ver a reação das células-tronco com o cimento Simo. Ele já está falando que os primeiros resultados estão fantásticos. Então,
podemos esperar aí que logo, logo teremos aí da USP mais trabalho sobre o nosso biocerâmico. Sérgio. Opa! Desculpa interromper um pouco, mas só retomando um pouquinho dessa linha que vocês vêm falando e até observando durante a apresentação. Quem está falando? Sou eu, Marlos. É ele mesmo. É você, meu amigo, lógico. Tem a palavra aí. Só retomando aí um pouco daquilo que vocês falaram um pouco na live, né? E, assim, interessante esse trabalho que a gente fez, né? Que a gente analisou algumas citocinas, e dentro dessas citocinas, né? Citocinas são praticamente mediadores da inflamação, né? E aí, dentro desses trabalhos, a gente analisou TNF-alfa, que é uma citocina que ela induz a resposta inflamatória, ela exacerba a resposta inflamatória, e IL-10, que é uma citocina que ela age contra o processo inflamatório, né? E a gente viu que a IL-10 aumentou, ou seja, baseado naquilo que vocês falaram, que o material ele tem um potencial anti-inflamatório, nosso trabalho também tem mostrado isso, né? No laboratório com as células-tronco. Por que a gente tem focado muito em células-tronco? Porque, assim, esse material, de alguma forma, no dente, a gente tem basicamente 3 tipos principais de células-tronco. A gente tem células-tronco da polpa dentária, a gente tem células-tronco do ligamento periodontal e a gente tem células-tronco lá da papila apical, né, da polpa dentária. Fica ali, basicamente, quando você vai fazer um capeamento, uma situação, né, seja um capeamento direto ou indireto, e aquele material vai estar em contato com aquelas células, e esse material pode induzir essas células a se diferenciar e formar uma matriz, né, uma matriz óssea, uma matriz um tecido que seja semelhante à dentina. E a gente tem observado isso também através da expressão de alguns marcadores, como, por exemplo, a fosfatase alcalina, que é um marcador de mineralização. A gente viu que aumenta. Alguém aqui no chat falou assim, esse material talvez seja bom em saliva ácida, algo assim do tipo. Paralelo a isso, a gente desenvolveu um outro trabalho que eu acho que em breve vai ser publicado, já passou pela revisão e a gente está só aguardando sair a publicação, que assim, a gente primeiro induziu aquelas células tronco ali a uma resposta inflamatória, a gente colocou aquelas células num ambiente inflamado, simulou um ambiente inflamado e colocou o material em cima. O mais legal foi que a gente observou que o material ele tem uma melhor resposta quando, teoricamente, o ambiente está inflamado, que é a condição clínica que a gente encontra, entendeu? E, assim, a gente consegue também ver os aumentos de fosfatase alcalina, de IL-10, que são coisas que são marcadores que nos dizem que aquele material está exercendo um potencial anti-inflamatório e que também está diferenciando essa célula para produzir essa matriz, né, de tecido, essa reparação tecidual. Bem legal. A gente espera já nos próximos meses, aí, a gente sabe que demora muito esse processo, tanto de pesquisa como de publicação, mas a gente espera em breve trazer esses trabalhos aí para a comunidade, né? Para reforçar um pouquinho mais. Professor Marlos, mas é fantástico essa aplicação de pesquisa para vir corroborar com o sucesso clínico, né, que a gente tem nas casuísticas de pacientes, de atendimento, nesses anos todos que estamos usando na clínica odontológica, né? No início com os trabalhos na endodontia, agora com os trabalhos na rede pública de saúde, justamente porque o produto ele tem um poder regenerador muito grande, né? Como você, professor aí falou, ele age muito rapidamente naquele tecido que está inflamado. Então, com a elevação do pH a 12 em poucas horas, nada sobrevive em meio ácido, né, de inflamação. Então, Sérgio, deixa eu aproveitar e contar, então, do meu dente, rapidamente, já que o professor Marlos falou dessa resposta, né? Sim. E, então, contar para as pessoas que eu tenho um dente que foi retratado na última quinta-feira com simo, e é exatamente isso, professor Marlos, essa resposta ela foi tão rápida que foi feito o retratamento na quinta-feira, em 2 dias, a fístula tinha desaparecido. É um dente que estava condenado, né? A resposta foi muito rápida. Então, a alcalinidade é uma coisa assim, essa resposta
né, inflamatória, é uma coisa impressionante. Eu senti literalmente na pele. Em 48 horas, desapareceu. Paralelo a isso, a gente tem a liberação de alguns íons também, né, que estão relacionados ao processo de reparação. A gente fez algumas análises através de FIT e a gente conseguiu localizar ali alguns íons que, teoricamente, têm uma influência muito grande desse processo de reparação. Bem legal. Fala, professor Zé Dias. Olha ele aí. Estou super ruim aqui, com uma crise violentíssima de labirintite, por isso que eu não mostrei nem a cara. Tá? O dia inteiro hoje. Não fiquei internado porque eu sou teimoso. Mas que show, né, Liliane? 2 dias, eu falei 3, em 2 dias acabou a Em 2 fita. dias, Espetáculo. Ótimo. Muito bom. Muito obrigado, viu, professor Marlos? Eu agradeci aí no chat sobre a sua participação, o trabalho, o artigo e também o trabalho científico. Um show. Muito obrigado. Obrigado, José. Obrigado. Sérgio, continuando aqui, a Rosana falou que o CIMO é muito necessário para a odontopediatria e para pacientes bebês na odontologia. A resposta que a Liliane já deu para a Isadora, que foi se necessitava fazer uma profilaxia na cavidade após a remoção seletiva. A Liliane nos informou que colocamos o cimento imediatamente após a remoção. direto na polpa. Direto na polpa. O professor Marlos tirou a dúvida para nós também do Gumercindo para pacientes com a saliva ácida. E Fabiano, acabaram de perguntar sobre dente gretado. Na verdade, para quem perguntou sobre dente gretado, é importante você utilizar o cimento DTA. O HD, você pode utilizar? Pode, só que ele pode sombrear a restauração de resina. Então, é preferível utilizar o cimento DTA. O dente gretado, simbolicamente, teoricamente, ele ainda é um dente vital, né? Tem uma fissura embaixo da restauração. Nome feio esse nome, né? Dente gretado. Mas é esse que é o nome da literatura, sim. Então, é o DTA. A cor do DTA é off-white, o HD ele é cinza, o HD é indicado para perfuração, como o professor José Dias ressaltou. Professor Sérgio, o DTA tem a mesma consistência do ionômero de vidro? O DTA, ele, pelo contrário do ionômero de vidro, ele se adapta em toda a parte interna do dente, fazendo o quê? Um primeiro contato e já se ligando ionicamente ali. O ionômero de vidro, depois de um certo tempo, alguns dias depois, ele desprende daquele dente onde ele estava em contato de início. Isso já não acontece com o cimento CIMO DTA. Depois de alguns dias, você passa uma espátula, uma sonda exploratória, essa sonda vai ser a mesma sensação de você estar passando em uma dentina saudável. Isso é a diferença que você tem da consistência. A consistência é uma consistência put, coltosol. É uma massinha mais dura que você pode até enrolar ela no dedo, se necessário. Coloca lá, acomoda com algodão e aplica um jato de ar. Em relação à espatulação ou à manipulação, qual a forma correta? Você não tem necessidade do cimento biocerâmico de fazer o quê? Uma espatulação todo para espatular para dissolver grãos. Ali não tem grãos para você homogeneizar. Você vai apenas aglutinar. É uma espatulação de aglutinação. Tá? Não tem necessidade de ficar espatulando igual cimentos convencionais que a gente já aprendeu a utilizar. Ok? Eu vi aqui a Roseli é ex-aluna nossa de especialização de Piuí também, junto com a Lorena. Um abraço, Roseli. Ela falou que trabalha na saúde pública lá,
na coordenação e queria levar esse projeto Salve um Dente lá para a cidade dela. Pode entrar em contato direto com o Cimo, o César da Cimo, que ele vai providenciar esse projeto Salve Mais um Dente aí. Ok? Ok, Sérgio. Obrigada, viu? Parabéns para você. Obrigado. Excelente trabalho. Bom, gente, então a gente gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Por esse encontro aí, e deixamos aí o nosso contato para que o que precisar podem contar conosco, né, professora Liliane? Sim, se alguém precisar de alguma coisa, né, Sérgio, alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição para ajudar vocês no que precisar. Em relação à licitação, em relação ao atendimento, em relação a tudo. Eu, como representante da CIMA, eu queria agradecer a Liliane, professor Sérgio, professor José Dias, e avisar a todos da live que daqui 15 dias ou 3 semanas nós vamos fazer uma nova live com o professor José Dias. Não percam que... Nessa live vai ser abordado as dificuldades, né, que já surgiram e possam surgir da aplicação dos cimentos, tanto do cimento HP, HD e o DTA, e também estamos sempre aí abertos para trabalhar e ajudar a resolver os casos dos pacientes. Então, Liliane, você já terá defendido a sua dissertação de mestrado, provavelmente defende em fevereiro, e aí nós poderemos apresentar os resultados concretos. Oficiais, Espetacular, né? Sim. Foi um trabalho com vários produtos em decorrência dele, além dos artigos que virão. Parabéns, viu, Liliane? Espetáculo. Gratidão, professores. Tudo de bom para todos. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Um abraço a todos. Um abraço. Até mais.